Valentini vai falar sobre sarcopenia. Todo mundo sabe o que é sarcopenia, né? Perda de massa muscular, etc. Ele vai explicar melhor para vocês. Eu fico feliz, né? É da minha área de saúde, né? Ele é fisioterapeuta, eu sou professor de educação física. Então ele diagnostica e trata, e alguns também eu ajudo a melhorar a performance muscular. Diana, não é isso? Convidada do Adriano Valentini, vai participar também dessa palestra, bate-papo, e daqui a 50 minutos a gente vai se esbaldar aqui de dançar com o Belo Silva. Adriano, a casa é sua. Opa! Muito obrigado pelo aceite do convite, tá bom? Boa noite, boa noite. Então, eu acho que a maioria já ouviu falar sobre o tema, sobre a sarcopenia, mas eu vou fazer uma pegadinha com o Pô aqui, que ele disse que o tema não é para jovens. Então, vou tirar um pouquinho ele aqui e vamos falar um pouquinho sobre a sarcopenia. Vamos falar um pouquinho sobre a sarcopenia silenciosa nos jovens adultos e suas consequências e condutas. Acredito que seja tanto para o nosso público hoje aqui, quanto para os jovens lá atrás. E espero que daqui vocês passem para as pessoas que vocês conheçam alguma informação que seja útil. E é isso. Sarcopenia silenciosa em jovens adultos de hoje e suas consequências e condutas. Meu nome é Adriano Valentini, eu sou fisioterapeuta, tá? Atuo principalmente na área do esporte e na reabilitação traumato e ortopedia. Bom, senhores, por que falar de sarcopenia para jovens adultos? Por quê? Hoje a gente entende como sarcopenia é uma consequência, uma causa, uma doença que afeta idosos. E, infelizmente, ela começa antes dessa fase. Então, a gente está aqui para informar o público 40 mais. Público 40 mais, a importância de começar a prevenir e se programar para o futuro. Poder se cuidar. Bom, vamos lá. Dessa imagem aqui, o que vocês acham que é o sarcopênico? Qual é o perfil de sarcopenia nessa imagem? Vocês podem, por favor? Vamos lá, gente. Vocês estão muito devagar. Estou achando que tem muito vascaíno aqui. A obesidade? Magro? Ó, falou os dois aqui, ó. Senhores, os dois podem ter ou não a sarcopenia. O que é sarcopenia? Vamos lá. O que é sarcopenia? A sarcopenia é a perda da massa muscular e a perda da função da musculatura. Não é só porque a pessoa ela é magra que ela é sarcopênica. Ela pode ter a musculatura ali com função totalmente normal, natural. Hoje você olha na rua uma pessoa magra, não quer dizer que ela seja sarcopênica, ok? E você vê um gordinho, uma pessoa com sobrepeso, que não necessariamente ela não possa ser sarcopênica. Ela pode ter uma camada de gordura tão grande que a musculatura dela não consegue se sobressair. Certo? Então, nem sempre a perda de massa muscular é responsável pela sarcopenia. É necessária a junção de dois fatores para fechar o diagnóstico. Perda de massa muscular e a perda da função do músculo. Beleza? Como é feito o diagnóstico da sarcopenia? O paciente chega para mim lá na clínica, olha, eu acho que eu estou com sarcopenia. O médico falou que eu estou com sarcopenia. Mas como assim? Já fez alguma análise? Já fez algum exame? Olha, não fiz nada. Então, beleza. Então, vamos encaminhar para a gente cravar para ver se é um diagnóstico de sarcopenia.
Análise de massa muscular. Qual que é o primeiro parâmetro? A gente analisa a massa muscular através de exames de imagem. Nós podemos ver aqui uma ressonância magnética. Esse padrão aqui é um corte, tá, da coxa. Depois eu vou explicar um pouquinho lá na frente. Nós olhamos a primeira imagem aqui escuro, é a massa muscular da pessoa, natural, tá? Uma pessoa saudável. E mais embaixo aqui, uma pessoa sarcopênica. Então você vê que a musculatura dela não está totalmente sobressaindo sobre o corte. O resto aqui é gordura, ó. Tudo que é branco aqui é gordura, tá bom? Além disso, temos a bioimpedância e aferições. Essa é a análise de massa muscular, ok? Para fechar o diagnóstico, o que a gente precisa? O que a gente falou antes? A análise da função muscular. Então, para isso, nós temos os testes específicos de capacidade e de força, tá? Nós temos aqui o dinamômetro, que é um parâmetro altamente usado nessa aferição, e temos outros tipos de dinamômetro, teste físico de força, para ver se essa musculatura ela consegue ser objetiva, ok? Bom, quais são as principais consequências da sarcopenia? A pessoa chegou lá na clínica, não tem diagnóstico, as pessoas falam que ela tem sarcopenia, e aí? Bom, o que eu faço? Um questionário com ela, uma avaliação, uma anamnese, e primeira coisa que eu pergunto, se você sentiu alguma alteração nesses últimos dias, nesses últimos meses, a pessoa, ela chega para mim e fala, relatando algum tipo de evento estranho. Olha, eu não estou conseguindo subir escada, eu não estou conseguindo agachar para pegar as coisas, eu estou tendo dificuldade para abrir uma garrafa de água. Então, opa, a gente já tem ali um sinal de alerta, ok? Essa é a primeira parte da sarcopenia, déficit de função. A pessoa chega com problema de função. A musculatura dela não é como era antigamente, ok? Agora, as causas secundárias, essas são problemáticas. As causas secundárias, essas causam problemas graves. Então, a sarcopenia, ela deve ser um pouco mais observada pelas causas secundárias. E a gente vai falando disso aí mais para frente. Por exemplo, uma pessoa que tem sarcopenia, um idoso, o que acontece com o idoso? Bastante. E chega para a gente lá, ó, o idoso caiu, quebrou o braço, quebrou o fêmur, bateu ali a costela, quebrou. Isso é bem comum, tá? Num paciente sarcopênico. Fraturas, eu coloquei a osteoporose aqui porque ela está bem interligada com a sarcopenia. Como assim? Normalmente o tratamento de uma é parecido com o tratamento da outra. É a mesma coisa. É necessário um fortalecimento da musculatura para a gente fazer o tratamento da osteoporose. Ok? Problemas articulares. Paciente com desequilíbrio. Normalmente, um paciente que tem problemas articulares, ela pode desenvolver um problema de artrose. Ela não tem mais a complacência muscular. Então, ela começa a ter desequilíbrio estrutural. Ela pode ter ali sobrecarga de joelho, sobrecarga da coluna, ela pode ter hérnia de disco, hérnia abdominal, ela não tem mais musculatura que suporte a estrutura dela, certo? E, por fim, problemas psicológicos. Mas como assim problemas psicológicos? Uma pessoa que tem medo de sair de casa, ela tem medo de botar roupa e ir para algum evento, praticar uma atividade física, ela tem medo de machucar. Isso não vai gerar um problema psicológico nela? Será que não vai? Bom,
Uma pessoa sedentária, isso agora eu vou falar um pouquinho para os jovens aqui, de 30 anos, geralmente possui de 36% a 40% de massa muscular, ou seja, quase metade do corpo dela é massa muscular, a outra é o todo, é osso, é órgãos, é tudo. Então, com relação ao peso, não sei se vocês estão enxergando aí no fundo, eu trouxe um gráficozinho bem simples aqui para a gente entender. A gente pode olhar aqui a curva vermelha, pessoas com 20 anos, 10, 15, 20 anos, o pico dela, aqui ó, jovem ativo, pode passar tranquilamente de 50% de massa muscular. Um jovem sedentário, nessa mesma faixa de idade, de 20 a 30 anos, ele tem os 40% de massa muscular. O resto é gordura, é osso, etc. Agora, um idoso, seguindo aqui a linha azul, a onda azul, um idoso com 60, 70, 80 anos, ele já está na casa de 14 a 10% de massa muscular. Isso é muito pouco. Um idoso com 10%, 14% de massa muscular, ele corre todos aqueles riscos que eu falei no slide anterior. Certo? Agora, olha qual a dificuldade para o idoso. Se ele for ativo, totalmente ativo, ele beira aqui os 36% e 40%. Ou seja, o pico máximo dele já foi. Então ele tem que segurar com o que ele pode. Certo? Bom, além disso, uma pessoa acima de 35 anos, ela é sedentária, ela começa a perder de 1 a 2% de massa muscular por ano. Olha só, 1 a 2% de massa muscular por ano. O que representa isso? Parece pouco. Mas aí você coloca um idoso aqui, uma pessoa que hoje não é idosa, né? Uma pessoa de 60 anos não é idosa. 60 anos, faz o cálculo. 35, bota aí 25% que ele perdeu durante 25 anos. Esse idoso de 60 anos, essa pessoa de 60 anos, ela tem 14%. Então, olha só, o que ela perdeu por ser sedentária. Olha a quantidade de massa muscular que ela perdeu. E isso vai ser importante com 60, com 70, com 80. A chapela está fraca, senhores. Bom, aquele exame de imagem que eu mostrei lá no começo é o corte transversal. Na ressonância magnética, ela é feita, você pega a perna da pessoa, corta ela aqui, faz um corte imaginário e você tem aquela visão da parte de dentro do membro. Vocês olham aqui, uma pessoa de 40 anos, é um triatleta. Olha a quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. Toda essa parte cinzenta aqui, ó, é a musculatura. Tá? Essa parte preta aqui é o osso, a parte de branca é a medula, em volta é gordura, ok? Agora, você pega um idoso de 74 anos sedentário. Cadê a massa muscular desse idoso? Ó, é só gordura. O que tem está lá dentro segurando o osso, tadinho. Olha. Mas você pega esse idoso de 74 anos e bota ele para fazer o que um triatleta faz. Ele consegue ter a complacência total aqui, ó. Certo? Pode ser, mas ele precisa trabalhar, né? Cuidar do coraçãozinho. Eu trouxe um videozinho aqui
do Fantástico, bem recente, do Drauzio Varela. E gostaria que vocês assistam com atenção. Vai dar uma resumida aqui no que eu falei, ok? E rapidinho, 6 minutinhos, 7 minutinhos. A Priscila tem uma vida bastante ativa. Mas aos 48 anos, ela percebeu que seu desempenho nas aulas de Muay Thai já não era mais o mesmo. Eu não tinha mais a força que eu já tive um dia de socar e chutar. O diagnóstico veio quando a Priscila procurou um especialista. Quando o médico falou sarcopenia para mim, eu me assustei. Sarcopenia é a perda progressiva da massa muscular. O nome sarco quer dizer músculo e penia, diminuição. Então a sarcopenia é a diminuição da massa muscular. Os indivíduos com sarcopenia eles têm mais risco de queda, eles têm limitação funcional e eles têm alterações que predispõem a uma série de doenças sistêmicas. Por muito tempo, a sarcopenia foi considerada uma condição quase que exclusiva de idosos. Mas a ciência revela que este não é mais um problema só da idade avançada. Os hábitos de vida da população jovem estão contribuindo para o enfraquecimento muscular. A obsessão por um corpo mais magro tem aumentado a incidência dessa perda muscular, que é preocupante para quem ainda está longe da velhice. Sempre seguir dietas, remédios, só que para a gente poder estar dentro do padrão, a gente às vezes comete algumas coisas irresponsáveis. Entre os medicamentos estão aqueles que ajudam a diminuir o apetite e aumentar a sensação de saciedade no organismo. Resultado, perda de aproximadamente 20% do peso corporal. Mas esse emagrecimento rápido pode ter consequências. Quando o indivíduo perde peso, ele perde gordura e perde músculo. É óbvio que essa perda de gordura, proporcionalmente, ela é bem maior do que a perda de massa muscular. Mas sim se perde junto massa muscular. Essas canetinhas aumentam os hormônios do apetite, eles bloqueiam os hormônios da saciedade e eles baixam a nossa taxa metabólica. E com isso, o indivíduo acaba reganhando peso. A questão é que quando ele reganha peso, ele reganha basicamente gordura. É o chamado efeito sanfona, uma das causas da sarcopenia. Ele consegue perder 3 quilos, só que desses 3 quilos ele perdeu 1 de músculo. Aí quando ele reganha, ele reganhou 3 de gordura. Ele vai indo nesse ciclo cada vez menos massa muscular esse indivíduo vai ter. Existe um trabalho que avaliou indivíduos obesos e viu o grau de sarcopenia. Indivíduos que controlaram dieta, que fizeram exercício, a prevalência de sarcopenia foi em torno de 5%. Aqueles indivíduos que ganharam e reganharam mais do que 3 quilos em 2 anos, a prevalência de sarcopenia foi quase 50%. Eu estava já em grau 1 de obesidade, quase nada de massa magra e um excesso até a mais do que o meu peso de gordura. Então estava totalmente desequilibrada. Eu perdi a força pela perda da massa magra, que é a nossa parte muscular. Com uma rotina de exercícios associada a uma dieta rica em proteínas e cálcio, ela tem visto resultados, mesmo com os efeitos da menopausa. O ganho de peso que a gente tem na menopausa, ele é importante. E mesmo você fazendo dieta, muitas vezes o metabolismo já está muito diferente. Agora eu tenho que entender que é mais devagar, que é todo um processo. Mas como eu vejo mês a mês e eu vejo o pouquinho que seja, isso já me anima para eu chegar melhor ainda no mês seguinte. A Neide e a Neuza fazem uma série de exercícios nesta academia. Agache-te. Isto. Elas também são acompanhadas pelos médicos da Universidade Federal de São Paulo. Você sempre foi magrinha, mas emagreceu mais nos últimos anos? Emagreci bastante. Quanto? Mais de 10 quilos. Mudou alguma coisa na sua vida, essa magreza? Eu me senti muito fraca, né? Chegou a cair alguma vez por falta de equilíbrio? Já caí, sim. Estou com osteoporose, né? Com osteoporose. Você sente alguma coisa por causa da osteoporose? Nada, né?
Então, a osteoporose não dói. A gente chama de doença silenciosa. É uma doença que vai acometendo os ossos e só percebe quando quebra. Agora, fazendo exercício e solicitando esse músculo, a gente ajuda a reduzir a osteoporose? Ah, sem dúvida, né, Drauzio? O exercício faz parte do tratamento da osteoporose. Quando a gente resolve tratar um paciente, a primeira orientação é que ele precisa se exercitar. Além disso, um teste caseiro ajuda a ver como anda a sua musculatura. Esses 5 sentar e levantar, eles devem ser feitos no máximo em 12 segundos, ou talvez estendido na mulher 14 segundos. Nós estamos muito bem, né, Drauzio? Você é bem melhor que eu. E separei e mede com precisão a força do músculo. Nós chamamos de dinamômetro, né, ou hand grip, e ele consiste em fazer uma preensão com uma mão e medir a força que o indivíduo aplica nesse dispositivo. Olha, ela está bem. Então aqui deu 20. Para mulheres o valor normal é acima de 16. Aqui vocês medem a composição do corpo, né? Quanto tem de gordura, quanto tem de músculo. Esse é um aparelho de bioimpedância e ele mede quanto o indivíduo tem de massa gorda, de massa magra e principalmente ele mostra um olhar além da balança e consegue mensurar a quantidade de massa muscular. Adotar um estilo de vida ativo, ter uma alimentação equilibrada desde a juventude. É uma prevenção que está ao alcance de todos. Ajuda a preservar a saúde muscular ao longo da vida e evita que a sarcopenia se torne um problema. O nosso músculo, o nosso patrimônio para nós termos mais saúde num processo fisiológico de envelhecimento. Eu quero envelhecer com qualidade de vida. E para envelhecer com qualidade de vida, a gente tem que pensar no músculo, com certeza. Bom, pessoal, então, pelo que vimos, quebra de paradigmas. A sarcopenia não é só em idosos, ok? Vamos começar a olhar aí, um olhar mais atento para os jovens, para nós mesmos começar a se cuidar e analisar esses fatores aqui, ó, importantes. Fator nutricional, os hábitos, tá? Consumo de álcool, cigarro, sedentarismo, olhar com cuidado para as doenças crônicas, depressão e internações. Vou falar um pouquinho disso. Praticidade e sabor versus rotina e dedicação. Muito mais fácil a gente chegar em casa, olhar ali a geladeira, pegar um congelado, botar no micro-ondas e pronto. A vida que a gente tem hoje em dia, né? Agora, você vai no mercado, compra um legume fresquinho, vai lavar, etc, etc. Poucos fazem, né? Seria o ideal. Tabagismo e alcoolismo. O álcool e o cigarro, ele atua como oxidante dentro do nosso organismo. O que isso significa? Que o nosso organismo começa a se consumir, a queimar mais calorias. Então ela precisa de nutrientes a mais, precisa de energia, de oxigênio. Então isso chama hipermetabolismo. Vou comentar um pouquinho lá na frente também. Sedentarismo não preciso nem falar, né? Sedentarismo talvez seja um dos principais, se não o principal problema aí de uma pessoa sarcopênica. Uma pessoa que não faz atividade, que come em horas erradas, não dorme. Esse é um problema sério. Por exemplo, a vida de uma pessoa sedentária. Ela pode perder. Olha só quanto tempo essa pessoa fica deitada ou sentada na sua vida.
Das 24 horas, ela consegue ficar 21 sentada ou deitada. Isso a gente pode fazer uma análise aqui interna entre nós, né? É você assim? Por quê? Normalmente ela acorda, procura algo prático para comer. É uma pessoa sedentária. Ela não vai correr atrás de fazer aquele café da manhã gostoso, saboroso, nutritivo. Ela vai trabalhar de carro, de ônibus, ou ela tem um emprego home office. Então ela não sai da cadeira. Ela vai sentada e volta sentada, ou ela está sentada em casa. Almoça, ok. Provavelmente ali, nada contra, mas um marmitão ali na rua, no restaurante. Ok. Tem lugar bom? Tem lugar que não é tão bom. Toma um cafezinho à tarde, come uma bolacha de creme crack e ok. Fechou. À noite, à tarde, ela volta para casa de carro, de novo, de ônibus, ou ela nem saiu, né? Porque ela tem um trabalho home office. Ela senta para descansar, ou deita, vai mexer no Reels ali no Instagram, fica ali olhando, zapeando ali. Só nessa ela perdeu mais 1 hora ali, mais meia hora ali, passando o dedo, com nada produtivo na tela. Para finalizar, ela pede uma comida ali no aplicativo. Tem coisa melhor que essa? Olha ali no iFood ali, o que eu vou comer hoje? Vou pegar um hambúrguer. Pronto. Mas está em casa. A única coisa que ela faz é levantar para ir na porta e receber o pedido. Depois senta para comer de novo. Toma um banho, talvez seja uma atividade que ela faça em pé, também não sei. Liga a TV para relaxar assistindo de novo streaming ou Vasco. Ainda passa raiva. Que beleza. Agora vai dormir. Olha quanto tempo da vida dela ela passou sentada ou deitada. E isso existe. Isso se ela viu o Flamengo, ela viu mais deitada ainda, porque o Vascaíno não tem paz não, ele assiste com raiva em cima da TV. Ansiedade e depressão. Pessoa sarcopênica, balde cheio isso aí. Ou ela tem ansiedade e depressão por ela ter sarcopenia, que eu já expliquei, que é uma pessoa que a autoestima dela é 0, ou ela tem sarcopenia porque ela é ansiosa ou é deprimida. A pessoa que é ansiosa e deprimida não vai querer fazer atividade física, comer, ir no restaurante e dar um passeio de bicicleta, não vai querer fazer nada. Então, das duas aqui, uma em torno da outra. Doenças crônicas. As doenças crônicas são um problema grave. O que eu falei de hipermetabolismo. Hipermetabolismo. O que acontece com as doenças crônicas? O corpo está em um estresse tão grande com medicação, com aquela loucura da cabeça, que a gente não sabe o que vai acontecer, que o corpo começa a se consumir. Você olha aquela pessoa oncológica ali, que tem um câncer, que ela tem uma perda de peso repentina, você não entende, mas o corpo está consumindo a musculatura dela, está consumindo todos os nutrientes daquela pessoa. Então essa pessoa precisa de manutenção, precisa de nutrição, precisa de atividade física, precisa de cuidados. Doenças crônicas, eu falo câncer, as neuropatias, tá? Neurodegenerativas. Internação versus taxa de remissão. É o que eu falei agora. Se o corpo consome e a pessoa não tem, a chance dela sair de uma internação aqui é muito difícil. Isso a gente viu muito na Covid, né? As pessoas que internadas, muitas morriam. A chance de morrer por problemas como a sarcopenia era maior. A taxa de pessoas que iam a óbito com sarcopenia era maior. Ok? Então, eu trouxe um artigo aqui, ó.
que fala sobre as alterações da composição corporal em uma pessoa em estado de UTI. Principais fatores de queda de massa magra em pacientes críticos é a hipermobilidade, hipermetabolismo e hipomobilidade. A pessoa não se move muito ali numa internação. Felizmente ela está acamada ali, ela não quer sair, não faz, às vezes não tem o estímulo que tinha que ter, ok? Isso vai atrapalhar na circulação, na cicatrização, na reabilitação dessa pessoa. A chance dela ter alta, novamente, vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que entra numa internação mais preparada. Ok? Problema de saúde contemporâneo. Sarcopenia é uma questão nova. Hoje podemos dizer que a sarcopenia ela vem com os nossos hábitos modernos. Antigamente uma pessoa, por mais que ela seja magra e tal, ela realizava atividades ali domésticas, na roça, ela tinha que sair do centro rural e ir para o centro urbano, fazer acontecer. Hoje tem tudo na mão as pessoas. Hoje é muito fácil. Grande mudança nas próximas gerações. Hoje é o boom da internet. Olha a diferença dessa imagem para essa. Antigamente, a minha infância era assim. Hoje, a infância das crianças é essa aqui, ó. E o que isso se resume? Telas para distração, menor contato externo, questão de violência, talvez, imediatismo. Hoje as crianças querem tudo para já e os pais eles cedem, paciência. E as realidades virtuais, os games. Hoje uma criança ela fica ali horas e horas e horas e horas dentro do computador, conversando com pessoas de outro lado do mundo, fazendo, a gente não sabe o que às vezes, né? A questão dos adultos, trabalho em home office, redes sociais, aplicativo de comida e compra, streamings. Tudo isso a gente não precisa sair de casa mais. Tudo a gente tem na mão. Então, está muito fácil hoje, amanhã você virar um sarcopênico. O que eu posso fazer para retardar ou evitá-la? Pede ajuda, procura um profissional da área de saúde. Pesquisa. Hoje na internet tem tanto conteúdo interessante que dá para você buscar ali, para ter uma noção, para te direcionar para um profissional. Então, anota aí o que você precisa fazer. Anota aí. Alimentação saudável, básico, você começar. Alimento saudável, proteína, consuma proteína de boa qualidade, carboidrato, gordura de boa qualidade, vegetais, frutas. É o mínimo que você precisa fazer para você entrar numa vida saudável. Se você consome fast food, seu corpo vai ser baseado nisso. Acompanhe suas taxas. Muitos aqui acredito que faz acompanhamento de análise de exame de sangue. É importante para ter um controle metabólico, saber qual que é a sua deficiência, saber o que você precisa fazer uma reposição, se é vitamina, se é mineral, se é proteína, se é carboidrato. Acompanhe suas taxas. E eu acho que talvez o mais importante, ou não, mas para a musculatura ser desenvolvida, ela precisa de exercício físico com carga progressiva e orientada. Ok? Eu trouxe um teste aqui de dinamômetro. Eu gostaria de convidar aqui 2 pessoas fortes para poder fazer esse teste aqui, para ver como é que está, se essa pessoa é sarcopênica ou não é. Vamos lá. Precisa de um homem. O homem lá, pronto.
Bora lá, hein, ó. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Joyce. Arsênia? Legal. Bom, vamos lá. A força de pressão normal da pressão de um homem é de 30 kg por força. 30 kg de força. Da mulher, 20. Ok? Se vocês fizerem aquele parâmetro lá, vocês têm 2 prêmios. Um brinde e outro vocês não são sarcopênicos. Bora lá. Deixa eu ligar, senão não vai, já gastou energia. Bora. Soltou. Vamos ver. Boa, 45. Muito bom. Tá muito bem, jovem. Parabéns. Agora vamos ver aqui a Arsênia. Arsênia. Perigoso, hein? Segunda Guerra Mundial. Pode ir. Amanhã, Ok. dia 2. 19. Vou deixar ela fazer de novo, que ela ficou por 1. Vamos lá. Puxa. Vamos embora. Soltou. E a Arsênia caiu. Pera aí. Última chance para a Arsênia. Ela faz academia. Tá fazendo errado. Vamos lá. Pode. Aperta firme de uma vez só. Puxa. Força. Solta. Boa. 20.8. Ela passou. Aqui assim. Obrigada. Conseguiu. Tu vai ganhar um brinde. 15 dias, cara, que eu tô num resfriado violento. Aí, tá vendo? Uma Tem que semana olhar isso aí. Adriano, pode ser. Desculpa. Creatina é proteína. Fundamental, tá? A Diana vai falar um pouquinho sobre. Acredito que seja um dos fatores bem importantes aí para o desenvolvimento da musculatura. Crônico, efeito crônico. Horário de tomar em qualquer horário do dia. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui, que senão o povo vai me tirar do palco. Senão não tem samba. Passa aqui para mim. Bom, senhores, então lembrem-se, envelhecer é natural, ficar fraco sem lutar contra isso não precisa ser. A sarcopenia não é uma condição exclusiva para idosos. Procure se alimentar melhor, busque alimentos ricos em proteína, inicie uma atividade física, nem que seja uma caminhada, faça exercícios leves, faça acompanhamento médico com frequência, se possível. Lembre-se, nunca é tarde para mudar o seu futuro. O seu corpo ele vai responder. Ok? Tem diferença do teste da mão direita com a mão esquerda? Tem sim. A mão dominante é a mão que a gente faz os testes. Tá ok? O parâmetro é totalmente feito pela mão dominante. Bom, senhores, eu gostaria de agradecer novamente. Pergunta. Pode falar. Eu sempre faço um monte de atividades por semana. Ah. Se tivesse carreira, 21 por semana. Só teatro 6. E sempre tinha os alongamentos em cada aula. Aí acabei de fazer com bolinha, com tudo. Bolinha no pé, passando coisa. Acertei. Dia 8 de agosto. Aí acertei depois. A professora agora é em dupla. E com bastão. Aí eu levantei. Sentiu a coluna? Doía tudo aqui, ó. Ah, isso aí faz parte. Eu sinto. Mas doeu demais, eu derrama de dor. Então, mas aí tem que fazer. Eu derrama de dor. Tem que. Eu não tinha sentido nenhum peso, eu senti bem. Tem que. Ah, é? Eu tenho sentido muito bem. E tá certo. Alongamento é um mistério. Tá certo. Não, alongamento não é mistério, não. Alongamento é fundamental. Tá bom? Aí eu estou fazendo um monte de exame, já fiz um monte de exame, desde a hoje. Aí não tem nada comigo. Que bom. Olhou pelo sangue, só como do meu abdômen. Tudo zerado. É a
ataque cibernético. Pode ser. Essa parede mesmo. Pode ser robótica. Senhores, vou deixar para o finalzinho aqui mais perguntas, tá? Com alguma dúvida. Vou chamar minha próxima convidada, minha colega lá, que trabalha comigo na Citar Saúde. Gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui. E, se o povo quiser, a gente está aí para uma próxima vez. Tá ok? Muito obrigado, senhores. Porque eu vou só resumir o que a palestra do Dr. Adriano falou, coisa rápida. Então, eu vou passar para vocês 4 perguntas importantes e muito comuns que a gente tem sobre sarcopenia, tá? Meu nome é Diana, eu sou fisioterapeuta também, trabalho na Citar Saúde junto com o Dr. Adriano e sou doutora em Educação Física. Bom, isso. Primeira pergunta. Quais as consequências da sarcopenia no adulto jovem ou também no idoso, na pessoa de meia idade, né? A gente não tem hoje, como o doutor Adriano falou, a gente não tem muito essa divisão, né? A gente vê, tá? Por exemplo, como ele falou sobre a obesidade sarcopênica, né? A gente pensa, quando pensava em sarcopenia alguns anos atrás, a gente imaginava que sarcopenia era aquela pessoa mais magrinha, né? Mais raquítica, e a gente sabe hoje que não, que tem pessoas que têm uma obesidade sarcopênica, tem uma pessoa que tem um corpo que a gente olha assim e fala que é normal, digamos assim, entre aspas, mas mesmo assim tem a sarcopenia. E quando a gente tem, principalmente a obesidade sarcopênica, a gente tem algumas consequências muito importantes que vão ser cruciais na qualidade de vida dali para frente. Por exemplo, a obesidade sarcopênica, ela é uma condição que gera um quadro de resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela vai ser a causadora, por exemplo, de uma futura diabetes, de problemas de pressão alta, né, esses problemas de coração, de doenças respiratórias, aquela pessoa que fica cansada de subir escada, cansada de ir no mercado, cansada de caminhar na rua, e dores articulares, que é muito comum, né, a gente vê. Então, uma obesidade que está associada à sarcopenia, ela pode gerar todos esses quadros, e isso tudo vai influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas, tá? Segunda pergunta, só fazer exercício físico previne a sarcopenia? Não. A gente já viu na palestra, né, do doutor Adriano também, que isso é uma questão muito importante. O exercício físico, ele é o pilar para a gente conseguir uma melhora da sarcopenia, mas ele não funciona sozinho. A gente tem que ter uma boa qualidade de sono e tem que ter uma alimentação saudável. Esse triângulo, essas 3 coisas, elas têm que trabalhar juntas, senão não adianta. Não adianta você só dormir bem, não adianta você só comer bem, não adianta você só fazer atividade física. Porque atividade física, quando a gente faz, a gente quebra um pouquinho do nosso músculo. E o que vai recuperar o nosso músculo é justamente o sono e a alimentação. Ele que vai fazer o nosso músculo crescer. Ele que vai fazer com que a sarcopenia melhore. Então, uma das coisas mais importantes de tudo isso que a gente viu é o exercício tem que estar acompanhado de uma boa alimentação e uma boa noite de sono, dentro do limite de cada um, obviamente. Terceira pergunta, como o exercício melhora a sarcopenia? Tá? Como a gente viu, o exercício ele precisa ser acompanhado do sono e do alimento. Quando a gente faz exercício físico, a gente quebra um pouquinho a musculatura. Então, para a gente sair de uma situação dessa, quase sem músculo, para uma situação dessa, obviamente a gente não precisa chegar a esse ponto, mas só para ilustrar que o músculo ele pode crescer quando a gente faz um trabalho de acordo, né? A gente precisa fazer o exercício físico. E o exercício físico, ele ajuda transformando a gordura em músculo. Por isso que a gente precisa comer. Porque se a gente não
come, a gente não tem de onde tirar essa energia para fazer o músculo crescer. Então, o exercício transforma a gordura em músculo, ele melhora a saúde mental, como o doutor Adriano falou, então a pessoa começa a ter mais disposição para fazer exercício, para sair de casa, para se alimentar melhor, para dormir melhor, fica mais cansado fisicamente e dorme melhor, tem mais fome, tá? E melhora a saúde num total, num geral, como um todo. Então, o exercício físico ele é o pilar para a melhora da sarcopenia. Pergunta 4, e a última para a gente encerrar. Qual o melhor exercício para prevenir a sarcopenia? Então, a resposta é muito simples. Qualquer um, o exercício que você achar mais conveniente para você. Ou seja, você pode fazer uma musculação, um exercício aeróbico, a caminhada, a corrida, um exercício na água, como a hidroterapia, a hidroginástica, treinamento funcional, pilates e alguns outros que a gente tem. A única questão que a gente tem que levar em consideração nessas horas, gente, é o seguinte: vocês têm, como o doutor Adriano falou, procurar um profissional do exercício, um profissional da saúde, para poder, junto com você, discutir e entender qual o melhor exercício para vocês fazerem. Por exemplo, se eu falo para vocês fazerem hidroginástica, mas vocês não gostam de água, vocês não entram na água, não vai adiantar, aquilo vai virar um transtorno, sabe, uma coisa ruim. E a atividade física ela tem que tentar o máximo possível ser prazerosa. Então, a gente tem que tentar ajustar. Por isso, a importância de procurar um profissional, seja ele o fisioterapeuta, o educador físico, que são profissionais que trabalham com essa parte de exercício físico. Tá? Então, todos esses exercícios são importantes, têm o seu valor. Resta a gente saber para a gente o que é melhor e conversar com o profissional do exercício para ele poder também orientar através da avaliação e ver qual desses exercícios também vai ser bom para vocês. E aí a gente casa, né? A gente une essas duas coisas. Então, para encerrar aqui, só essas 4 perguntinhas que são muito comuns que a gente vê, é importante, não esqueçam disso, tá, gente? Exercício é o pilar, mas tem que ter alimentação e um bom sono para a gente ter essas duas coisas juntas, que é a saúde física e a saúde mental, para a gente ter uma qualidade de vida adequada, tá? No mais, obrigada pela participação, obrigada pelo espaço, pelo convite, e foi um prazer falar com vocês aqui.